Você já parou para pensar no que levou o Brasil a deixar de ser um império para se tornar uma república? Como um país que era governado por imperadores, em um piscar de olhos, acordou com um presidente. Prepare-se para descobrir as intrigas, reviravoltas e curiosidades sobre o dia 15 de novembro de 1889, o dia em que a República foi proclamada no Brasil. E antes de entrarmos nos detalhes, já deixa seu like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre curiosidades históricas. Vamos voltar um pouco no tempo. No final do século XIX, o Brasil ainda era um império governado por Dom Pedro II, um monarca que era ao mesmo tempo muito amado pelo povo e criticado por setores militares e políticos. O Brasil estava mudando, e muitos já não viam sentido em um sistema imperial. As ideias republicanas estavam em alta, influenciadas pelos ideais de liberdade, igualdade e democracia vindos de outros países. Entre os descontentes estavam os militares, que se sentiam subestimados pelo Império, e os republicanos, que queriam um Brasil mais moderno. Surgia então uma tensão crescente entre o governo de Dom Pedro II e os militares. Uma insatisfação que só aumentava a cada dia. A gota d'água veio com a situação financeira do Brasil, agravada pelo fim da escravidão em 1888. Sem a mão de obra escravizada, muitos fazendeiros se viram sem força de trabalho e culpavam o governo por essa crise. Com a pressão social e econômica crescendo, o movimento republicano viu que era a hora de agir. Alguns nomes de peso, como o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar respeitado e, curiosamente, amigo pessoal de Dom Pedro II, acabaram sendo convencidos a liderar o golpe. Na calada da noite de 14 para 15 de novembro, um grupo de militares e republicanos se reuniu para definir os últimos detalhes do plano. A missão? Depor o imperador e instaurar a república. Então, na manhã de 15 de novembro de 1889, as tropas lideradas por Deodoro da Fonseca marcharam pelo centro do Rio de Janeiro, que era a capital na época. No Campo de Santana, Deodoro declarou o fim do Império e o início de uma nova era, a República Brasileira. Em um primeiro momento, o ato foi recebido com um misto de surpresa e alívio, sem muita resistência. Dom Pedro II foi informado da situação e, em poucas horas, aceitou o exílio com sua família, partindo para a Europa, encerrando quase 70 anos de monarquia no país. O marechal republicano que não era republicano. Curiosamente, Deodoro da Fonseca, o grande líder da proclamação, não era exatamente um republicano convicto. Ele teria aceitado liderar o movimento por lealdade aos militares, mas preferia manter Dom Pedro II no poder. Esse detalhe deixa a história ainda mais interessante, pois, se não fosse a pressão dos colegas e a crise política, ele talvez nunca tivesse tomado essa atitude. O pedido de café do imperador no exílio. No dia do exílio, Dom Pedro II mostrou uma serenidade surpreendente. Conta-se que, ao ser informado que deveria deixar o país, ele apenas pediu uma xícara de café enquanto arrumava suas coisas. Essa calma do imperador marcou uma despedida pacífica e até simbólica do fim da monarquia. O primeiro presidente do Brasil, eleito sem eleição. Deodoro da Fonseca foi proclamado o primeiro presidente do Brasil, mas ele não foi eleito. Essa foi uma decisão dos militares, e ele assumiu o cargo sem que o povo tivesse participação. Pois só em 1894 que o Brasil teve sua primeira eleição direta para presidente. A proclamação da República trouxe um novo sistema de governo, mas as mudanças foram acontecendo aos poucos. No início, a transição do Império para a República não foi tão simples, e o Brasil enfrentou desafios políticos, com muitos brasileiros ainda apegados ao antigo regime. A República, no entanto, consolidou-se, e a política do país seguiu um novo rumo, cheio de novas crises, mas também de possibilidades. A proclamação da República foi um marco de transformação no Brasil. Mais do que uma troca de sistema, ela abriu portas para novas ideias e para o desenvolvimento de uma nação mais democrática. E pensar que tudo isso começou com um movimento quase improvisado e liderado por alguém que nem mesmo era republicano. História fascinante, né? Se você achou interessante, deixe um like, comente o que achou mais curioso e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo capítulo da história do Brasil.